desdobra também, né, Tânia? Sim. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva com a nossa paz, para a reflexão de hoje, que vai traçar algumas considerações sobre o conceito de fraternidade, o conceito de construção de um mundo melhor a partir da fraternidade. Um conceito que, para nós que estamos neste mundo hoje, com tantos problemas, tantos desafios, e tão marcadamente acentuado pelos fenômenos da chamada transição planetária, nós particularmente não acreditamos essa mudança de planeta ser algo em torno de algo que possa ser mensurado em torno de poucas décadas, mas enfim, um processo de mudança maior e que vai aí de repente algumas centenas de anos ou talvez um pouco mais, e que diante de Deus podemos dizer que mesmo que passe um milênio de transição planetária, nós sabemos que para Deus um milênio é simplesmente um átimo de tempo, né? É um tempo muito rápido no tempo de Deus. Mas construir uma fraternidade, construir um laço de amor solidário, como falamos, se soa como utopia, a utopia de um mundo melhor, a utopia de um mundo sem diferenças, a utopia de um mundo sem preconceitos, né? A construção daquilo que o Cristo chama de reino de Deus, embora soe para nós ainda um desafio muito distante diante dessas desigualdades, nós sabemos que nós temos na doutrina espírita uma doutrina otimista, uma doutrina de perspectiva otimista, posto que através dos espíritos nós vamos ver a evidência, e mais do que isso, a prova da imortalidade da alma. Nós somos imortais. Nós tivemos um princípio em Deus que se perde lá na noite dos tempos, né? Não temos como mensurar quando é que se deu esse princípio, mas nós não teremos um fim. Fomos criados por Deus lá nos primeiros reinos da natureza, no mineral, transitando daí para o vegetal, aí para o animal inferior, chegamos agora no animal superior, ou no animal racional, e temos aí talvez, quem sabe, milhares já de anos nessa jornada infinda, essa jornada que não terá mais fim. Daqui para frente, tenham uma consciência, os nossos amores, as pessoas que amamos, os nossos momentos felizes, eles tendem a serem ainda mais fortalecidos e perpetuados diante dessa imortalidade da alma. Por isso que o Espiritismo é eminentemente consolador, porque nós vamos ter a possibilidade de reencontrar aquele ente querido que está no mais além agora, nós vamos ter a possibilidade de reviver momentos da nossa existência que nos fizeram muito bem na essência da nossa alma, e nós vamos ter também a oportunidade de estar corrigendo, através do processo das múltiplas vidas e das múltiplas encarnações, da corrigenda daqueles defeitos que ainda estão por serem corrigidos. Aqueles defeitos que talvez nós passemos nessa encarnação e nós não vamos conseguir sanar, né? Uma desavença, um desafeto no lar, um problema com alguém que se parece insolúvel, isso com o tempo, né, com o trilhar das reencarnações, nós vamos poder rever essas situações, corrigir o que ainda está pendente, né, e, como eu disse, reviver momentos possíveis, né? A criação de um filho, por exemplo, acho que não tem algo mais salutar na vida da gente, né? E passa tão rápido a criação de um filho, pois teremos outros filhos em outras encarnações, seremos filhos e netos, né? O vô e vó é pai e mãe com açúcar, né? Seremos filhos e netos em outras encarnações, e esse núcleo familiar que nós convivemos, que nos constituiu esse meio da família, ele retorna nas próximas encarnações através desse processo da imortalidade. Senhores e senhoras, me perdoem, eu tive um febrão à noite terrível e tomei remédio, tudo, e tira o cobertor, bota o cobertor, vai para o banheiro, corre e tal. Ainda estou um pouquinho com a voz prejudicada hoje, né? mas vamos enfrentando. A construção da fraternidade, desse mundo melhor,
ela é entendida pelos diversos espíritos na obra do Chico Xavier de maneira muito aprofundada, né? Nós sabemos que na doutrina espírita, né, o Chico nos traz conceitos muito profundos em qualquer temática. Quem conviveu com o Chico dizia que era incrível a possibilidade que ele tinha de adentrar em qualquer assunto, qualquer tema da política, da sociedade, da sociologia, das ciências humanas, das ciências sociais, abstratas. O Chico entrava da religião, da história, o Chico da psicologia, o Chico entrava em qualquer assunto. E essa possibilidade que ele tinha também era muito pela inspiração dos espíritos que escreviam através dele. E o tema da fraternidade, então, foi trabalhado na obra do Chico, através de vários conceitos que nós vamos agora abrir, que nós vamos tentar trazer para o nosso dia de hoje. O que é ser fraterno, como é que é ter uma convivência fraterna, e como é que então construir a fraternidade, dando um pouquinho que nós podemos dar, porque é pouco mesmo, né? Nós somos muito pequenos ainda, mas esse pouquinho que nós podemos dar na construção desse reino de Deus, que embora ainda distante, ainda utópico, né, ele pode ser começado a partir de agora por cada um de nós. O Chico fala no livro Vida e Caminho. Nós pegamos aqui algumas, posso me movimentar muito daqui, que é por causa da nós pegamos aqui alguns trechos de livros, como esse livro Vida e Caminho, que é um livro pouco conhecido. Nós pegamos alguns trechos do Chico, de livros não muito conhecidos, porque o Chico, até agora, a contagem é tida ainda em processamento, né? Mas a contagem é de 500, estava em 503 ou 504 livros publicados, né? Um recorde absoluto, um fenômeno literário absoluto do Chico Xavier. E esses livros mais antigos do Chico, muitas vezes não são mais comprados, não são mais vendidos nas livrarias das casas, ou nas bibliotecas as pessoas não procuram, mas ali tem muito conhecimento dos mentores e até mesmo dos espíritos anônimos, porque o Chico psicografou muitos espíritos anônimos, né? Daqueles jovens que mandavam cartas para as mães, para os pais, daqueles núcleos familiares, lá dos anos 60, 70, e esses jovens também trazem muito conhecimento. Mas é interessante nós entrarmos aqui no que Emmanuel, que já é um mentor mais conhecido, Emmanuel fala no livro Vida e Caminho o seguinte: como aplicar a fraternidade no nosso ego, para nós mesmos. Quem puder abandonar a velha e petrificada concha do eu, para escutar os ensinos do Cristo na acústica do coração e da consciência, de certo não encontrará outra senda que não seja a da verdadeira fraternidade. Veja o convite que Emmanuel nos faz, né? O convite do desapego, o convite da renúncia, o convite da superação desse nosso ego, que é a nosso primeiro confronto conosco, né? O primeiro confronto consigo mesmo é o do ego, para atingir um estágio mais elevado da espiritualidade. Então Emmanuel propõe que a gente abandone essa concha. A gente muitas vezes se fecha demais, né? Abandone essa concha e escute o Cristo na acústica do coração e da consciência, né? Porque daí se encontra a estrada verdadeira da fraternidade, né? Quando Emmanuel usa a figura da concha, o que ele quer dizer? Que nós estamos fechados muitas vezes. Fechados no nosso núcleo familiar, fechado entre os nossos amigos mais próximos, né? E muitas vezes a gente não sai sequer fazer uma caminhada à beira-mar no final de semana. A gente não sai muitas vezes fazer uma atividade na casa espírita, uma atividade filantrópica, daquela caridade mais clássica do farnel de alimentos, né? Do sacolão, da cesta básica, da sopa, né? Muitas vezes nós não saímos para essa caridade mais conceitual e para qualquer outro tipo de caridade, porque tudo que a casa espírita faz é caridade, tudo. Todo o trabalho da casa é caridade. E nós muitas vezes estamos ali petrificados dentro de nós mesmos, fechados, sem escutar o Cristo, sem escutar o Cristo que foi às ruas, o Cristo que foi ao encontro do povo, o Cristo que foi ao encontro dos sofredores, o Cristo que não tinha, né, um leito confortável para dormir. O Cristo foi ao povo, né? E quando Emmanuel faz essa proposta, né, ele já coloca ali que o resultado dela seria o encontro
da estrada da fraternidade, da construção da fraternidade como uma estrada real e viável para a nossa evolução. Nós temos aqui a nossa irmã Meimei, no livro Temas da Vida, outro livro bem pouco conhecido, fraternidade e união das pessoas, união dos seres. Entrelacemos os nossos braços para que a fadiga não nos assalte os corações. Veja que fórmula que a nossa Meimei coloca, né? Espírito muito belo era Meimei, o nome dela era Irma de Castro Rocha. Ela era uma amiga de Chico, do tempo ainda de Pedro Leopoldo, desencarnou muito jovem, e além de ser uma mulher muito bela, ela era também muito bela por dentro. Era um espírito de grande envergadura, né? E o apelido Meimei é uma expressão japonesa que quer dizer amor puro. O Chico que coloca esse apelido em Meimei. Quem já leu os textos dela, né, de uma meiguice, de uma doçura, Meimei sempre fala com esse tom de doçura, né? Então ela fala que o entrelaçar dos braços, ele nos sustenta mesmo que a gente esteja cansado. Porque muitas vezes a gente está cansado, né? Atividade do trabalho, atividade na família, atividade na casa espírita, muitas vezes a gente está cansado mesmo, né? O cansaço é o resultado natural do processo de trabalho. Agora, quando nós estamos com o objetivo de construção da fraternidade, você une o teu cansaço, a tua fadiga, com os outros, né? E essas varinhas fininhas juntas, o Dr. Bezerra também fala isso, elas se tornam um tronco juntas, né? E aí a fadiga ela é sustentada, ela não assalta tão diretamente, tão fortemente o coração de cada um. Então a construção da fraternidade em termos de união, né, ela se dá através desse entrelaçar de braços. O que é a atividade da Casa Espírita? É um grupo de senhores e senhoras, né? Acho que aqui no Sublime Peregrino são mais senhoras, né? Que se unem para desenvolver o projeto, para levar a mensagem do Evangelho à frente, para levar a mensagem da doutrina à frente, né? Então é um exemplo disso. São braços entrelaçados para um bem comum, para a consecução de um projeto voltado ao bem, né? É bom que nós tenhamos essa concepção também. Novamente o Emmanuel, no livro Marcas do Caminho, vejam que até agora livros totalmente esquecidos, né, de Chico, né? Livros desconhecidos do Chico. Fraternidade no bem. Sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo para que os outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade. Primeira lição de Emmanuel no trecho, né? Não há condição social quando você deseja construir a fraternidade no bem. Você pode levar a mensagem para um mendigo, você pode levar para um príncipe, né? Sempre premido pela boa vontade, né? E quando nós tocamos o coração das pessoas de alguma forma, nós damos um alento, nós damos uma esperança, né? Vocês viram, acredito que os senhores e senhoras viram, a maioria foram assistir o filme de Kardec, né? Quando Kardec deixa o livro dos espíritos para o mendigo, né? Evita-se o suicídio. Muitas vezes uma mensagem. Até tem uma história curiosa. Teve uma senhora, Dona Lúcia, era a nossa vice-presidente na Casa Espírita em Barra Velha, e ela sempre pegava as mensagenzinhas espíritas e deixava na escola que ela trabalhava como professora. Agora já está aposentada. Sempre deixava ali um bolinho de mensagens para o pessoal ir levando. Aí, outro dia, uma professora, curiosamente, chegou lá, pegou uma mensagem, levou para os professores, leu, e não conseguiu parar de chorar. Eu fiquei preocupado, porque a mulher não parava mais de chorar. Eu consolei, né, através da mensagem, não ela diretamente, né, a mensagem consolou, mas consolou tanto que a mulher chorou demais até, de tão profundo que foi a mensagem para ela. Então, muitas vezes a gente constrói a fraternidade dessa forma, estabelecendo um alento, estabelecendo um carinho, dando uma palavra, né, e fazendo essas ações voltadas para o bem que podem tocar o coração da pessoa. E aí, às vezes, é a diferença entre vida e morte, né, entre vida e desencarnação. A pessoa muitas vezes está a ponto de fazer uma besteira, né, e aí tem a divulgação espírita como um ponto de apoio.
E não só isso, né? Divulgação religiosa de uma maneira geral. Né? Pena que muitos dos religiosos hoje utilizam essa mensagem do Cristo para outros fins que não os do verdadeiro Evangelho. Né? Mas aí é com eles, não é com a gente. Né? Na doutrina espírita nós temos essa possibilidade de transpirar, né? Para levar a mensagem e não ganhar nada financeiramente com isso, né? Porque ninguém é pago na condução da atividade espírita. Então, ter essa consciência, né? Atender quem quer que seja, levar a mensagem positiva para quem quer que seja. Vamos ver aqui. Novamente, Emmanuel, cartas do coração. Em sociedade, a fraternidade na sociedade. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Isso é muito importante. Nós temos uma tarefeira nossa lá em Barra Velha, a Vera, a senhora tarefeira da nossa casa, e ela mora em Balneário Pissarras. Aí outro dia ela estava em um determinado comércio em Balneário Pissarras e ela escutou um negro, bem negro, falando diferente. E ela já identificou a língua francesa. E ela disse, e ela já viu, é haitiano. Aí ela disse assim, e ele falava muito pouco ainda português. Ela disse, o senhor é haitiano? E falou, pergunta em português mesmo, até porque ela não sabe falar francês. Aí ele respondeu em português que era haitiano. Então venha cá e me dê um abraço. E pegou e deu um abraço nele. Você quer melhor reação do que essa entre pessoas, né, não se fala mais em raça hoje, mas em pessoas de etnias diferentes, entre um chamado branco e um chamado negro, entre um negro que foge da dor e da miséria, da luta, que é o país do Haiti, que é o país mais pobre da América Latina. Eles vêm para cá em situação de muita penúria, muitos até vitimados pela perda de familiares com o terremoto, todos eles com uma história de dor, todos eles com uma história de sofrimento, e chega uma senhora brasileira de mais idade e lhe dá um abraço fraterno. Você quer coisa mais acolhedora do que isso? Né? Nesse tempo de discurso, né, anti-refugiados, né, desse discurso muitas vezes até xenofóbico, né, de ódio entre as raças, a gente construir a fraternidade na sociedade, buscando acolher o diferente, buscando acolher aquele que não pensa como a gente, que tem outra cor de pele, que vem de um país estranho, que é distante ideologicamente, religiosamente. É este o exemplo que nos dá o Emmanuel no livro Cartas do Coração. Aliás, me lembro de uma passagem, eu citei isso ontem numa outra atividade que eu tive. Uma passagem, talvez vocês já tenham visto, está no YouTube, do Padre Fábio de Mello, talvez até já tenha contado aqui na casa, Kika, do Padre Fábio de Mello com a travesti, não sei se vocês já viram, está no YouTube, procurem lá Padre Fábio de Mello e a travesti. Isso deve ter uns 3 para 4 anos. O Padre Fábio de Mello foi numa quadra de escola de samba comemorar o aniversário da cantora Alcione, no Rio de Janeiro. E ele é amigo da Alcione, amigo dos familiares da Alcione. E ele estava lá, a convite da aniversariante, né? E estava com um grupo de amigos, e ele olhou, não muito distante, ele viu a personalidade de uma travesti. Loira, toda montada, ele já identificou que era travesti. E ela olhava fixamente para ele. E ele ficou constrangido. O que ela estava olhando para mim, né? Ele ficou constrangido e tal, e ela foi chegando perto, mas no momento ela abordou ele. Padre Fábio, ele pensou assim, e ele confessa isso numa plateia de milhares de pessoas daquele grupo religioso da Canção Nova, lá católica. Uma palestra dele na Canção Nova, para centenas de pessoas, milhares de pessoas. E ele disse, ai meu Deus, o que vai pedir, né? Disse, Padre Fábio, sabia que eu gosto muito das suas palavras? Ai, que bom. E eu queria que o senhor me autorizasse a fazer uma foto com o senhor. Eu disse, não, tudo bem. Pegou, se abraçou a ela, fizeram uma foto, alguém fez a foto e tal. Ela agradeceu respeitosamente e saiu. E passou alguns minutos, o Padre Fábio com outras pessoas ali, chegou a irmã da cantora Alcione. Ela disse, Padre Fábio, o senhor conhece a fulana? Não vou lembrar o nome dela aqui agora. Ele disse, não, eu não conheço. Ela disse, mas ela com certeza lhe conhece da TV, das missas e tudo mais.
Eu pensei que o senhor a conhecesse. O senhor sabe quem é ela? Ele disse, não, ela é presidente de uma associação de amparo a transexuais, travestis e garotas de programa, que muitas vezes são vítimas da violência, que são vítimas da exclusão social, que são agredidos, dependentes químicos. Mas mais do que isso, lá nos Arcos da Lapa, lá na Lapa, lá na Lapa, ela tem uma casa que é a casa dela mesma, de 2 andares. Uma casa grande, ela transformou em sede da associação. Ela tem um trabalho grande lá com moradores de rua. O senhor sabia que ela junta os moradores de rua, ela leva, ela dá banho, ela consegue medicação, ela faz curativo nos moradores de rua e ela dedica a vida dela para isso? Aí o padre Fábio volta para o público dele e diz assim, vocês não imaginam a vergonha que eu fiquei de mim mesmo, diante da grandeza daquela alma. Porque eu não faço o que ela faz. Eu não dou banho numa pessoa enferidade. Eu não dou banho num morador de rua. E ela fazia isso. E essa travesti agora fez 1 ano e pouco, ela desencarnou. No processo de doença, ela ficou... até também saiu na internet, né? Falece, morre a travesti ou transexual do encontro com o padre Fábio. Né? Então é uma história que nos toca muito, como a história que eu contei da Vera com o haitiano, nessa busca da construção de uma fraternidade, apesar das nossas diferenças. Né? E o Kardec também é interessante porque o próprio codificador dizia que ele tinha um orgulho, porque na mesa da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sentava o príncipe, sentava o nobre e sentava o operário lado a lado. Kardec não diferenciava ninguém. Né? Imagine, naquela época de Kardec, a religião ainda, né, só para as camadas sociais mais letradas, enfim. Né? Até hoje nós vamos nas igrejas antigas, elas ainda têm as plaquinhas com o nome das famílias ilustres que sentavam nos primeiros bancos. Né? Isso no Brasil também ocorreu, sempre ocorreu. Né? E Kardec dizia que esse orgulho ele tinha, que a sociedade parisiense ela abrigava a todos, sem distinção. É a fraternidade na vida social. Esta aqui é Nina Aroeira. Ela mandou algumas mensagens para o Chico. O livro também é o Cartas do Coração. A Nina era casada com Clóvis Tavares. A Nina e o Clóvis foram militantes do Partido Comunista do Brasil. E o Chico sempre os recebia com muita alegria. Né? Ela morreu muito jovem, na faixa de 20 e tantos anos, desencarnou e logo começou a dar as mensagens para o Chico. E é interessante porque o Clóvis Tavares fez uma amizade tão grande com o Chico, que se transformou em biógrafo do Chico. Tem vários livros da vida de Chico, assinado por Clóvis Tavares, que também agora já é desencarnado. Ele, anos depois, se casou em segundas núpcias com Dona Hilda Tavares. A Dona Hilda ainda está encarnada, já com a idade avançada, e eles coordenam 2 escolas que eles montaram na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. A primeira é a escola Jesus Cristo e a segunda é a escola Colégio Santos Dumont. São 2 instituições de ensino orientadas pelo Chico, na cidade de Campos, porque a Nina e o Clóvis eram da cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Né? E o Chico era muito amigo dessa família também. E ela coloca a lição da fraternidade junto da cooperação. Olha só, fazendo analogia com as abelhas, né? Copiando as abelhas operosas, aproveitemos os dons do dia e das flores no fabrico do mel sublime da fraternidade. Né? O dia é sempre a hora em que nos movimentamos e as flores são as criaturas de Deus que nos cercam em todas as direções. Além de poética, né? Muito poética, muito bela a frase, né? Ela faz uma analogia da fraternidade como sendo um mel. Né? O mel é o resultado do trabalho dedicado das abelhas. Né? E a Nina Aroeira usa a analogia, então, para colocar a importância de nós cooperarmos uns com os outros. Como falamos, né? Casa Espírita, né? É um trabalho de cooperação. Nosso trabalho, nossa vida profissional também é um trabalho de cooperação. Né? No lar também é um trabalho de cooperação, né? Mesmo no lar. Mesmo para os homens que não gostam de lavar a louça, tem que ajudar a esposa em casa, né? De alguma forma, e não é só a louça não. Outro dia eu estava vendo, não sei se no Fantástico ou no Domingo Espetacular, né? A mudança dessa concepção
Porque sempre se soube que a mulher no lar e no trabalho, ela tem jornada dupla. A mulher chega do trabalho e vai fazer as coisas da casa. E o homem se espicha, né? Vai para a TV, vai para os interesses afins dele, ou vai para o futebol, ou vai para a atividade religiosa, enfim, o que seja. Né? Mas a mulher tem a jornada dupla de casa. Né? E muitas vezes a gente esquece da contrapartida da cooperação em casa também, dessa forma, cooperando com a esposa nessa vida doméstica que é tão importante também. Até para aliviar um pouco o trabalho, né? Essa dupla jornada que todas as mulheres, via de regra, que trabalham fora, todas elas têm. Né? Emmanuel, no Pão Nosso, esse aqui já é um livro bem mais conhecido, né? Tem aqui inclusive na casa, Fraternidade e Serviço. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Onde tem muita crítica, não tem fraternidade. Onde tem muita crítica, está sobrando tempo para que essa crítica seja feita. E está faltando pão operosa para que a fraternidade e a solidariedade seja efetivada. Se viu alguma coisa no seu trabalho que você não gostou, tenta contribuir para melhorar. Viu alguma coisa na casa espírita que você não gostou, tenta ajudar de alguma forma. Em casa, tenta ajudar de alguma forma. Né? Olha aqui o alerta mesmo de Emmanuel. Né? Reduzido espírito de serviço gera muito tempo para que as pessoas se ocupem com crítica. Crítica, fofoca, e por aí vai. Né? Temos que ter também em mente essa lição da fraternidade, do serviço. Não critique, entrega a solução. Entrega a solução, exatamente. Né? Faça a solução. Proponha uma solução. Venha com uma solução, com alguma sugestão útil. O Espírito Batuíra, no livro Mais Luz, Fraternidade e Vibração, insistamos na confraternização permanente das nossas energias, a fim de que o trabalho de equipe possa oferecer ao próximo todo o rendimento que sejamos capazes na edificação do bem. Vejam bem, ele leva a concepção de vibração para um conceito vibracional. Quando você colabora com o outro, você estabelece uma via de mão dupla de simpatia, de colaboração, de entendimento, de dualidade, de integração. E isso gera uma energia diferente. Né? O trabalho em equipe, né, favorece a construção do bem. O trabalho em equipe ajuda a construção do bem. O auxílio que seja, né, a uma pessoa já limitada para atravessar a rua. Você sempre vai sair simpático àquela pessoa que você auxiliou. De qualquer forma, você vai sair simpático. Você vai construir essa fraternidade numa dimensão de vibração mesmo. Você vai granjear, né, como dizia André Luiz, vai granjear simpatizantes, vai granjear amigos. E André Luiz dizia, o sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Quem sorri espontaneamente está abençoando de alguma forma, está recebendo essa bênção também de alguma forma. Batuíra foi um português radicado no Brasil. Ele veio do interior de São Paulo, foi um dos pioneiros do movimento espírita no interior de São Paulo, e tinha uma obra social. Ele se dedicava muito aos pobres e construiu inclusive o que seria um asilo na época, mas ele morou no local, inclusive ele cuidou de vários idosos, né? E tem alguns livros ditados ao Chico de mensagens muito interessantes, entre eles esse livro aqui, Mais Luz, que é da editora Grupo Espírita Emmanuel. Né? Batuíra é um dos pioneiros da doutrina espírita no Brasil. Né? Veio para cá transplantar a árvore do Evangelho no nosso país. Nosso Dr. Bezerra, no livro União em Jesus, fala o seguinte: o desinteresse necessário. Muitas vezes contra nós próprios, ser-nos-á necessário ouvir as opiniões de companheiros e acatá-las. É difícil, né? Considerando o benefício geral e não os nossos próprios interesses pessoais, que nos cabe sofrear, para que a felicidade dos outros nos favoreça com a alegria de ter os outros felizes e abrindo com isso
novas estradas no campo íntimo que nos visem a melhoria, a paz, a compreensão e o bom ânimo. Senhores e senhoras, vejam, o que Dr. Bezerra fala é também o que o Chico falava muitas vezes no Abacateiro, né? Que Jesus nos solicita uma espécie permanente de paciência, uma espécie muito particular de paciência. A paciência para com a felicidade dos outros. Olha só a ótica que o Chico coloca. A paciência com a felicidade dos outros. E quando é que ela se dá? Ela se dá, por exemplo, quando um familiar ascende socialmente, compra um carro novo, compra uma casa nova. Né? Se for cunhado, então, não que exista inveja entre os familiares, não é isso. Mas nós temos que ter paciência com a felicidade do outro. Porque, ora, nós estamos um pouco mais difícil, socialmente está um pouquinho melhor, financeiramente, paciência, porque muitas vezes você vê o outro num patamar de felicidade que ele atingiu, muitas vezes por merecimento, né? E você tende a querer minimizar, querer invejar mesmo, querer desejar aquilo que o outro tem, mas que ele conseguiu a duras penas, né? Então o que o nosso Dr. Bezerra fala aqui, ó, né? A felicidade dos outros nos favoreça com a alegria de ver os outros felizes, né? Que nós possamos ver a alegria dos outros sem desejar a alegria dos outros, sem desejar ser como os outros. Cada um de nós no nosso próprio caminho, com as nossas próprias lutas, com as nossas próprias dificuldades, porque muitas vezes nós não vemos ainda o que está por trás da felicidade dos outros. De repente a gente só tem olhos para ver a alegria, a felicidade, mas não vê as lutas que os outros carregam também. Às vezes um drama, uma viciação, uma doença em família, né? Um problema instalado em família, um processo obsessivo no campo espiritual, a gente não vê. Né? E hoje, ainda mais hoje nesse momento das nossas redes sociais, né? As redes sociais hoje trazem para nós o quê? As redes sociais da internet trazem para nós um verniz. Porque nós publicamos, ninguém publica foto chorando na rede social, brigando com a esposa, brigando com o marido, ninguém xingando, falando palavra, não. A foto é sempre daquela viagem, daquela mesa farta, daquele passeio, todo mundo é feliz, toda a família é feliz, todo mundo se perdoa na rede social. É um verniz de felicidade. E temos que cuidar muito com isso. Temos que cuidar muito com esse tipo de comportamento. Né? E também não ir toda hora para a rede social, colocar tudo que está fazendo durante o dia, ou, enfim, exagerar, transformar a vida num diário na rede social. Né? Porque além de nós estarmos nos expondo muitas vezes indevidamente, né? Até para pessoas que nós não conhecemos, até infelizmente para o usuário de crack que está do outro lado da rua querendo saber o que nós temos dentro da nossa casa, além dessa exposição, né? Nós estamos transformando a nossa vida muitas vezes num diário, né? E estimulando as pessoas a perderem tempo vendo a vida dos outros. Que o que é ver rede social? Serve para se informar, evidentemente. Tem que saber, tem que entrar no link da matéria e ver se o site existe mesmo, para ver se não é fake news. Tem todo esse cuidado hoje. Mas a rede social serve para integrar, para denunciar um problema comunitário. A rede social é útil, mas de repente ela pode estar virando um álbum de família. Ela pode estar virando um diário, né, estimulando as pessoas a perderem tempo umas com as vidas das outras. Aproveite para ler um livro, está ali escrito. Aproveite a biblioteca da Casa Espírita, a livraria da Casa Espírita. Vamos desligar um pouco, né? Eu, pela força da minha profissão, eu tenho que estar conectado praticamente, pelo menos no horário comercial, o dia todo. Né? E eu sei que é muito difícil. Eu tenho um pequenininho de 5 anos que nós temos que ficar controlando. E aos 5 anos o meu pequeno, ele não quer mais saber de bola, ele não quer mais saber de brinco de carrinho, ele quer saber de celular e computador. Então está difícil, porque a gente também tem que dispor do nosso tempo. Ele gosta que a gente leia livros para ele, livros infantis. Então já é um fator muito bom, mas temos que estar cuidando. Né? Os especialistas até recomendam, eu li outro dia, especialistas dizendo até 1 hora de internet para criança, até recomendável, porque agiliza, estimula eles, mas mais do que isso é difícil. Agora, como a minha esposa sempre fala, né? A gente fala sempre dos outros. Quando chega a vez da gente,
É mais difícil. Trouxe uma coisa agora, não sei se é verdade também, mas eu vi uma manchete outro dia numa revista, de uma coisa que os donos da Apple e da Google, os filhos não mexem no computador. Eu também li alguma coisa sobre isso. Eles estão proibidos porque já sabem o problema e os perigos que acabaram acontecendo, né? Todo mundo tem paralisado. Como é que a gente vai fazer para controlar? Porque evitar a gente não pode, proibir também não é o caminho, mas para controlar é um grande desafio dos pais nos dias de hoje. Né? A minha irmã esteve viajando, voltou ontem, saiu de férias com o esposo e uma sobrinha minha de 11 anos ficou essa semana toda lá em casa. Para o meu pequeno foi uma alegria, porque daí eles brincam e já a diferençazinha de idade já é grande, mas ela gosta muito dele, eles se dão bem, porque com a outra priminha ele briga, é mais pequenininha. Mas com a Giovana ele se dá bem, então ali, ainda ontem eu comentava com a minha esposa, foi uma benção, porque daí iam para o quarto junto, tinha hora que eles se isolavam, ela no celular dela e ele no da mãe, evidentemente que não tem, né? Mas a maioria do tempo os dois brincando. E volta o que a minha esposa fala, você vê a mãe, anotar o comportamento da outra mãe é fácil, dizer aquela outra mãe está errada. Agora, quando chega a vez da gente, é uma luta, não é fácil. E na correria, né, o casal trabalhando, não é fácil não. Ainda o Dr. Bezerra, ele faz uma prece pela fraternidade. Olha só que bela, que está no livro Taça de Luz, para nós caminharmos para o final. Somos uma só família, de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos, Senhor, a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Então isso que é importante também nós termos em mente, a necessidade da fraternidade na cooperação, mas nesse sentido de pedir a Jesus que nós aprendamos a ser fraternos, né? Aprendamos essa lição aqui, ó, a implementação do que o outro precisa, a notar a carência que talvez o outro esteja passando. Certa feita aconteceu de uma senhora que morava a casa espírita que nós frequentávamos em Barra Velha, o Jesus de Nazaré, fica numa esquina, bem no centro de Barra Velha. Na outra esquina da mesma travessa, uma senhora se suicidou. Ela não se suicidou naquela casa, ela foi para a casa de uma filha em São Bento do Sul e suicidou-se na casa da filha. E essa senhora nunca frequentou a casa espírita, mas enfim, nós estávamos comentando, né? Até comentando com uma amiga minha que é católica, a Neiva, bem católica. Disse, Neiva, a dona Lourdes Apellini se suicidou, né? Aí a Neiva disse assim, meu Deus, né, Giovana? E disse que passava por uma depressão profunda e a gente nunca sabia disso, para dar uma palavra de conforto. Às vezes a gente nem nota a carência do outro. É o que o Dr. Bezerra pede sabedoria de Jesus para isso, para a gente conseguir captar naquilo que o outro está sofrendo. Porque muitas vezes a pessoa está pedindo socorro e a gente não vê. Não sei se o Regis já esteve aqui, tá, o Regis do CVV, não sei se ele já fez uma palestra aqui. O Regis trabalha só com a questão do suicídio. Talvez o André Luiz já teve. Não sei se o André Luiz do CVV. Ele diz assim, no caso do combate ao suicídio, tem que entender que cão que ladra morde. Porque tem um ditado que diz, né, cão que ladra não morde. No caso da pessoa com tendência suicida, se ela está dizendo que a vida dela está uma droga, que ela vai se jogar, que ela está emitindo um sinal de socorro. Tem que ir atrás, tem que perguntar o que a pessoa precisa. E o Dr. Bezerra faz essa prece, talvez nesse sentido, da gente conseguir observar, às vezes, um vizinho que está com problema. É uma pessoa, né, né, como nesse caso, morava na esquina da casa espírita. De repente, um dia, uma prece, deixar desavisadamente lá uma revista, uma mensagem, um evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes salva uma vida, né? Quantos que foram mudados quando chegou um livro da doutrina espírita na mão? É o Nosso Lar, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou o que seja. Né? Então, a gente tem que ter também essa consciência, né, de pedir a Jesus para a gente aprender um pouco mais a entender a dor do outro. Né? E falando em fraternidade, nós vamos aqui conhecer uma das histórias mais belas do Chico Xavier. Não sei se eu já li aqui em algum outro tema, algum outro dia, mas a história do Jorge, talvez alguns já conheçam a história do Jorge. Né? E
ela está nesse livro aqui chamado Kardec Prossegue, que é um livro de causos do Chico Xavier, de vivências, que o senhor muito amigo de Chico, que é Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, interior de São Paulo. Adelino, amigo de Chico desde os anos 70, encarnado, Adelino está encarnado ainda. E ele coloca aqui várias vivências que ele teve com o Chico. E essa aqui talvez seja uma das mais tocantes. Porque o Chico, ele era a fraternidade permanente, né? O Chico era a fraternidade ininterrupta. Não tinha horário para atender as pessoas, não tinha, né? O Chico dormia muito pouco, né? Acompanhar Chico Xavier não era tarefa fácil, porque as pessoas muitas vezes não tinham nem o pique. O Chico, quando ia para a casa de Dona Nena Galves, Centro Espírita União, de São Paulo, ele ficava a noite inteira atendendo as pessoas. Ele parava 8, 9 horas da manhã. Então, daquelas 300 pessoas, 600 pessoas, 400 pessoas, quando era 9 da manhã, tinha umas 12, 15 que aguentavam esse período todo, né? Chico saía do transe, da psicografia, ou saía daquelas conversas, arrumava o seu paletãozinho e convidava as pessoas ainda para ir tomar um café, antes de se recolher para dormir. Ele ficava na casa da Dona Nena. Então, o Chico era essa fraternidade ininterrupta. Mas essa história aqui do Jorge, né, talvez vocês já tenham ouvido desse livro ou de algum outro expositor. E o Adelino, ele grafou essa história para sempre contar nas palestras. E num encontro que eu fui uma vez em Uberaba, o Adelino estava lá e ele conta que ele viu o espírito do Jorge, pedindo que contassem a história dele. Então diz o seguinte: ao longo desses anos, que tem, o título do capítulo do livro é Jorge. Ao longo desses anos em que tenho ido a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar das minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as sessões do Chico se estendiam até o amanhecer, eu o vi pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida, uma última palavrinha ainda que rápida para o Chico, ele me chamou a atenção pela alegria com que ele esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida. Seus olhos brilhavam à medida que ele se aproximava do Chico. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes muito pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casemira lhe apertava o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Ele se chamava Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes totalmente apodrecidos. Quando falava, o seu hálito era quase insuportável. Ainda que não se quisesse, tinha-se um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em lhe dar algum trocadinho para que ele fosse comprar pipoca doce ou refrigerante, a fim de que ele saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre. Uma favela, era quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado no barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folha de lata, emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias-frias. Jorge ficava com as crianças. Lhes fazia o mingau, lhes trocava os panos e os assistia. Alma assim caridosa, eu acredito que ele sofria maus tratos. Muitas vezes ouvi com marcas no rosto
e ainda fico pensando se aquela ferida permanente no seu lábio inferior, não seria resultante de constantes pancadas. O Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes eu pensava assim, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegam na mão do Chico? Por que será que não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção para outras pessoas? Somente mais tarde eu fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa ele não tinha com quem conversar. Na rua ninguém lhe dava atenção. Os invisíveis da sociedade, né? Quase todas as vezes em que eu lá estava ele também, lá no grupo da Prece Uberaba. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, eu ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos do Jorge, da boca dele, qualquer palavra de queixa ou de revolta. O diálogo com o Chico era comovente e enternecedor. E o Chico dizia, Jorge, como é que vai a vida? Ah, tio Chico, a vida é uma beleza. E a viagem, Jorge, foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? Ah, o azul do céu, tio Chico. Às vezes fico pensando que o Senhor Jesus está lá me espiando. Depois o Jorge falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no telhado. Era sempre as mesmas histórias. Quando pensava que havia terminado, o Chico dizia, agora o nosso Jorge vai declamar alguns poemas. Todo mundo quer. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo, quando é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 3, 4 versos. Bem, Jorge, agora para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto, o Chico pediu. Qual, tio Chico? Aquele da moça, Jorge. Ah, tio, já me lembrei. Naquelas horas, o grupo da prece continuava lotado. As pessoas estavam se acotovelando, formando um grande círculo em torno da mesa. O Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do paletó surrado, colocava as mãos para trás, igual uma semelhança de uma criança quando vai declamar na escola. E olhava, né, uma criança diante das autoridades. Olhava para ver se eu estava observando e sapecava o último versinho, cheio de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que ele não te leve de domingo para segunda. E aí todo mundo dava risada. Quando o Jorge terminava, o riso geral. E ele também sorria. Era um sorriso solto, alegre, mas ainda assim era um sorriso doído, pois a parte inferior do grosso lábio que ele dilatava, que ele trazia, do seu grosso lábio se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, eu nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga. Ali ele já tinha guardado as pipocas, os doces, dava um nozinho na alça de pano. Para se despedir, o Jorge não se abraçava ao Chico. Ele se jogava por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico. E eu nunca vi aquele recuo instintivo do Chico como eu mesmo tivera tantas vezes. Beijava a mão do Chico, que beijava a mão e o rosto do Jorge. Ao que ele retribuía beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam as manchas do sangue da ferida aberta deixada em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele. Perdoe minha emoção. Emocionado, sem voz ainda é triste, né? Nunca vi o Chico se lembrar na presença dele, nem depois que tivesse ido. Eu que muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano
e limpava o que a gente carinhosamente passou a chamar de beijo do Jorge, nunca vi o Chico fazer diferente. Não sabia dizer quantas vezes eu pensei em levar um presente para o Jorge. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente eu fui adiando, o tempo foi passando, acabei por não levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos da minha alma, quando Paulo dizia: façamos o bem enquanto tivemos tempo. Enquanto tivemos tempo. De repente fica tarde demais. O Jorge desencarnou, e desencarnou numa madrugada fria de verão, completamente sozinho no quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. O Chico veio e me contou. Disse que foi esse nosso irmão de pele escura, de lábios encaracolados, de ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que ao desencarnar o nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. O Chico sabia das coisas, né? Entrou Jesus naquele quarto de terra batida, retirou o Jorge do corpo magro, corpo sofrido, envolto em trapos imundos, e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. E aí diz o Adelino assim: lembro-me das promessas de Jesus, estarei convosco até o fim dos séculos, não vos deixarei órfãos. E nós sabemos, diz Adelino no final do texto, que o Cristo não faria uma promessa que não fosse capaz de cumprir. Quando eu ouvi essa história a primeira vez, do próprio Adelino, o Adelino disse que no auditório lotado, ele divisou o espírito do Jorge, chegando dizendo assim: tio Adelino, conta a minha história. Essa é a fraternidade real na visão dos espíritos. Muita paz, me perdoem pela voz e pela emoção.